E nós vamos hoje ver mais uma etapa da vida de Davi, em 1 Samuel capítulo de número 24. Gostaria de ler todo esse texto, mas eu vou ler um trecho, depois você lê todo em casa, uma história muito envolvente, que diz assim, 1 Samuel capítulo de número 24. Saul voltou da luta contra os filisteus, e disseram-lhe que Davi estava no deserto em Engedi ou Engede. Então Saul tomou quantas pessoas? 3.000 de seus melhores soldados de todo o Israel, e partiu à procura de Davi e seus homens perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna, e entrou nela para fazer as suas necessidades. Algumas versões aliviar o ventre. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram, soldados de Davi: este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou, Davi. E entregarei nas suas mãos seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi, com muito cuidado, cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Mas Davi sentiu-se bater-lhe o coração de remorso, por ele ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse a seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras Davi repreendeu os soldados, e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Vamos ler mais um pouquinho até o 12? Essa história é bem dinâmica. Então Saul sai do caminho, sai da caverna. Então Davi saiu da caverna, verso 8, e gritou para Saul: ó rei meu senhor. Quando Saul olha para trás, Davi inclina esse rosto em terra, e depois diz: por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo lhe fazer mal? Hoje o rei pode ver com os próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu matasse, mas eu o poupei, pois disse: não erguerei a mão contra o meu Senhor, pois ele é o ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para este pedaço de teu manto na minha mão. Cortei a ponta de teu manto, mas não matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer o mal, ou de rebelar-me. Não lhe fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar minha vida. Verso 12 e último. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Meu Deus. Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado por nos reunirmos aqui nessa noite. Pedimos que o Senhor torne os nossos ouvidos sensíveis, a nossa mente aguçada, o nosso coração como solo fértil, para receber essa semente poderosa que é a tua palavra nessa noite. Oramos também em favor, Deus, das pessoas que estão enfermas essa noite. Deus, tantas pessoas, ó Deus, estão nesse surto de dengue, chikungunya. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia da nossa cidade, na verdade do nosso Brasil, e que esse surto, Deus, bata em retirada em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos guardar, nos livrar de todo mal. E aqueles que estão, ó Deus, sofrendo desta ou outras enfermidades, que receba do alívio, da cura e da restauração do Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quem aqui conhece alguém que está com dengue ou chikungunya aí? Meu Deus do céu, nós temos que orar, gente. O Senhor afastar a praga, né? Afastar as pragas do Brasil, em nome de Jesus. Bom, deixa aí 1 Samuel 24. Quando eu estava fazendo meu devocional algumas semanas atrás nesse texto, eu confesso assim que eu cheguei a quase que tremer literalmente no momento do meu devocional, de temor mesmo ao Senhor, diante da postura aqui de Davi. Eu li uma frase, quando eu estava estudando sobre esse texto, eu li uma frase de Richard Phillips, que eu achei interessante e me levou a reflexões sobre isso, que diz assim, ó: Deus testa seus servos para revelar o verdadeiro estado do coração deles. Deus testa os seus servos para revelar o verdadeiro
estado do coração deles. Então diga comigo: Deus testa para revelar. Vamos falar essa frase? Deus testa para revelar. E eu me perguntei, como Deus testa os seus servos? Eu percebo claramente que existem pelo menos duas formas pelas quais Deus testa os servos dele na caminhada de vida. Primeiro, Deus nos testa através de pessoas. Deus nos testa através de pessoas, ou seja, os relacionamentos interpessoais são instrumentos de Deus para testar o nosso caráter, para testar o fruto do Espírito. Então os relacionamentos de Deus se tornam, na verdade, os relacionamentos interpessoais, melhor dizendo, com pessoas, se tornam caminhos que Deus usa para nos testar, para nos forjar, para nos aperfeiçoar, e como o autor diz, para revelar o nosso coração. Então a forma como nós lidamos com as pessoas no dia a dia são fortes testes dos princípios que nós carregamos. Você quer saber qual princípio? Os princípios da palavra, como eles estão dentro de você? Comece a observar a forma como você lida com as pessoas no dia a dia. Por exemplo, a forma como nós lidamos com os nossos pais é um teste de princípio de honra, sim ou não? Porque a Bíblia fala para honrar pai e mãe. Não fala que é o pai bom quando o pai faz coisa boa. É pai e mãe. Honrar pai e mãe, para que a gente tenha a vida prolongada e prospere. Então é um princípio. Então muitas vezes o pai vai falar algo que é contra o meu pensamento, a minha forma de pensar. Como eu lido com isso? Como eu reajo? Quais as palavras que eu respondo? Qual a entonação? Tudo isso, ou seja, através de pessoas, Deus está colocando para fora os princípios, ou os princípios que nós carregamos. Faz sentido sim ou não, gente? Então Deus nos testa através de pessoas. Então através do cônjuge. Qual o teste que a gente testa? A paciência? Não, né? Então, às vezes no relacionamento conjugal há teste de paciência. Para a mulher, teste de submissão, teste de sabedoria, porque a mulher sabe, edifica a sua casa. Para o homem, o teste de honra, de cuidado, de provisão, de respeito, o tempo todo. Então o tempo todo nós estamos lidando com pessoas, e esse lidar com pessoas está nos permitindo passar por teste de princípios que nós carregamos. Eu poderia aqui dar inúmeros exemplos, a forma como a gente lida com os líderes, com o patrão, a forma como a gente lida com as autoridades constituídas e etc. São testes de responsabilidade, testes de autoridade, testes de lealdade, o tempo todo. Então uma das formas que Deus nos testa são através das pessoas. Testa os princípios, para a gente saber se esse princípio ou não, tem que passar por esse teste. Para saber se eu sou paciente ou não, tem que ter alguma coisa que vai me tirar da paciência, sim ou não? Para saber se eu sou uma pessoa que tem um amor de fato, eu preciso passar por esse teste, sim ou não? Então, testa. E a segunda coisa são as circunstâncias, elas testam os nossos princípios. Então nós enfrentamos situações boas e nós enfrentamos situações ruins. Nós enfrentamos situações simples, corriqueiras, e nós enfrentamos situações complexas no dia a dia. Seja a situação, por exemplo, de você ter que estar numa fila de supermercado, seja numa situação em que você tem que lidar com uma enfermidade grave, seja numa situação em que você tem que tomar uma decisão para a sua vida sentimental, de casar com tal pessoa ou não. Essas decisões ou essas situações diárias testam o caráter que nós carregamos. Situações. Vai chegar a situação no seu ambiente de trabalho, e aí você precisa falar acerca de um produto, você é testado se você vai falar a verdade ou mentira. Uma situação, sim ou não? Esse carro aqui não teve nenhuma batida. Testa. Uma situação que testa os nossos princípios. A gente vai ter situações no nosso dia a dia. O camarada recebe uma mensagem lá no direct de uma menina vistosa, bonita. Aí como ele reage a uma situação é um teste do caráter dele, sim ou não? Situações testam caráter. Pessoas testam os nossos princípios. Quando eu estou numa discussão, enfim, são inúmeras situações. Então o que a gente precisa entender nessa palavra introdutória é que a forma como nós lidamos com as circunstâncias evidencia os princípios que nós carregamos.
Por que é importante nós entendermos essas premissas? Porque Deus não vai entregar um trono permanente, como entregou para Davi, para quem não zela por um caráter aprovado. Porque se não tem um caráter aprovado, faz o que Saul fez. Agora, trono permanente tem que ter esse caráter aprovado. Deus não vai entregar uma promessa para quem não zela por princípio. Por isso que o tempo todo nós estamos sendo provados. Deus não coloca, a Bíblia diz, Deus não coloca sobre o muito quem não é fiel sobre o pouco. Diga comigo, pessoas e circunstâncias. Testa os meus princípios. Testa os princípios que eu carrego. Então as circunstâncias, elas revelam o caráter, ela põe para fora. A gente estava até conversando sobre isso, né? A pessoa nunca vai saber sobre o que é perdoar se ela não tiver uma circunstância vivida de injustiça, de infidelidade para perdoar. Senão é só discurso, gente. Senão é só discurso. Você só vai saber se tem um coração perdoador se você passar por isso. Então essas circunstâncias, elas revelam o caráter e elas testam os princípios. O que a gente precisa é entender que as circunstâncias, elas não podem ditar os nossos princípios. Tem gente que cada circunstância dita o comportamento dela. O que tem que ditar o nosso comportamento, a nossa postura, são os princípios da palavra de Deus. É o que Deus diz, é o que a palavra diz. Porque nem toda porta aberta, pode ser coisa boa, nem toda porta aberta que aparece diante de nós é uma oportunidade de Deus. Às vezes uma oportunidade para que a gente possa entrar, mas é um teste de Deus para o nosso coração. Tem oportunidades que Deus vai colocar diante de nós, que são circunstâncias, que não são portas que Ele coloca para a gente entrar, mas para nos testar os nossos princípios. Jonas, o camarada sai, o Jonas, por exemplo, o camarada sai lá Deus manda ele ir para Nínive, ele chega lá no porto, e tem um navio saindo justamente para o lugar oposto, para Jope. E aí ele entra no navio, mas essa conexão, Deus não estava facilitando uma rebelião, mas Deus estava testando a sua fidelidade. Deus não estava facilitando, Deus estava testando. Como Ele fez com Abraão, entrega o seu filho. Deus estava provando, de fato, se o coração de Abraão estava na promessa, ou se estava de fato nele, em obedecer a Deus. Eu lembro uma experiência que eu vivi, logo quando eu estava no último, finalzinho do ensino, do seminário, finalzinho do seminário, poucos meses antes de formar, eu recebi uns 3, 4 convites para estar pastoreando fora de Valadares. E todos os 3 convites que eu recebi, eu lembro até hoje, 3 ou 4 convites que eu recebi ali naquele momento, foram oportunidades ministerialmente, humanamente falando, a nível ministerial, muito mais satisfatórias, vamos assim dizer, interessantes, que eram igrejas relevantes. Eu lembro de uma igreja, primeira igreja presbiteriana renovada de Londrina, o conselho da igreja, quilômetros lá de Cianorte, foi lá para reunir comigo, conversar, tal, para a gente poder estar servindo nessa igreja. E ali era uma igreja que é inspiradora na cidade de Londrina, e eu orei sobre aquilo. Depois, em seguida, eu lembro de uma ocasião que uma igreja que eu frequentei os 4 anos do seminário na cidade de Cianorte, que era a Igreja Batista do Calvário, uma igreja muito relevante, assim, uma igreja que me inspirava mesmo, uma igreja de proporção, relevante, abençoadora. E quando eu estava na fila da minha formatura, eu já tinha até pregado nessa igreja lá na época do seminário, estava na fila da formatura, o pastor dessa igreja parou e falou: amanhã você passa lá, antes de você ir embora, para conversar comigo. E lá ele me fez um convite, uma igreja que sempre foi uma inspiração, para eu poder pastorear junto com ele lá, essa igreja. Depois, uma outra porta, nesse mesmo período, lá em Atlanta, nos Estados Unidos, um pastor ligou de lá, me convidando, e eu na minha mente, eu falei: Senhor, deve ser do Senhor, né? Deve ser, porque eu estava fazendo inglês, já esqueci tudo, estava fazendo inglês, já tinha recebido uma palavra sobre isso, da minha caminhada de conversão. Eu falei: gente, está tudo assim encaixando, né? E tinha a proposta de Valadares, né? O convite, melhor dizendo, de Valadares, para poder estar pastoreando, e todos os outros, assim, ministerialmente, eram mais relevantes, olhando a nível ministerial.
Mas eu orei ao Senhor, e o Senhor, uma das formas que Deus me deu para poder trazer essa definição, foi o princípio de honra à casa que havia me enviado. E naquele momento eu agradeci, depois que Deus me deu essa direção, eu agradeci e falei, eu tive essa direção de Deus de honrar a casa que havia me enviado, e foi quando Deus me deu o presente de poder pastorear a 4ª Igreja Presbiteriana Renovada, que tinha me enviado para o seminário naquela época. E foi bom demais que depois eu conheci a Lua, para você ver. Deus me deu a alegria de da 4ª Igreja poder ser enviado para plantar a reabertura da primeira igreja, onde nós estamos aqui hoje. Então, eu fiquei pensando que muitas vezes, por que eu estou dizendo isso? Porque nem toda porta que se abre é aprovação, muitas vezes é teste para o nosso coração. Nossa, a menina está carente, não vou nem falar disso não. E tinha promessa de pastorear fora, né? Não, e eu já estava com a carta, já estava tudo encaminhado, conversando, fazendo os trâmites tal, e orando nesse processo, né? Mas enfim, a gente precisa entender isso, porque Davi passou por isso. Uma porta se abriu, uma oportunidade se abriu para Davi assumir o trono. Debaixo já tinha unção, Saul já tinha sido rejeitado pelo próprio Deus através do profeta Samuel, ele tinha consciência disso. Ele já tinha um espírito maligno que perturbava ele. Davi já tinha influência. Davi já era um comandante de exército, tinha uma influência na nação, era ovacionado. E nessa ocasião, há uma porta que se abre para que Davi pudesse colocar uma espada um homem que estava ali de cócoras, perseguindo ele injustamente, e dali já assumiu o trono, e parar de correr o risco de vida, que ele ficava o tempo todo escondido em cavernas, porque Saul estava louco para matá-lo. Mas essa porta, o Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele entende que essa porta não é uma porta para que ele pudesse ter a autorização de Deus para matar Saul, mas era um teste de princípios preciosíssimos que ele precisava ter para de fato ser um rei, um governante que seria permanente o seu reinado. Então esse teste, essa ocasião foi na verdade verdadeiro teste. Deus treinando Davi para o trono por meio de pessoas, e Deus treinando Davi para o trono por meio de circunstâncias, porque Deus não queria que Davi se tornasse um Saul 2, que assumisse um trono e se corrompesse no processo, quebrasse os princípios. Mas Deus está treinando Davi para que ele não se tornasse um monarca parecido com Saul. E o teste que Deus coloca, forja princípios, coloca para fora princípios espirituais poderosos que Davi carregava no seu caráter. Davi e Saul nesse episódio estão numa mesma caverna. Eles já estiveram juntos no palácio, e Davi honrando o princípio. Já estiveram juntos no palácio, vivendo celebração de vitórias, como sobre Golias e tantas outras, né? Vivendo libertação, como Davi tocava, vivendo tempos de harmonia. Eles já estiveram juntos, além de palácio, nas batalhas, vivendo conquistas e vitórias, no campo de batalhas. Mas agora eles estão em um outro ambiente. Eles estão na caverna, estão num novo ambiente. E foi na caverna, um outro ambiente que Deus colocou, para que princípios profundos espirituais viessem à tona, sobre o coração de Davi. Porque Saul não parava de perseguir Davi. Eu fiz uma lista aqui de quantas fugas que Davi teve que fazer até chegar hoje, onde nós estamos no capítulo 24. Tanto que ele teve que fugir: Naiote, capítulo 19, Gibeá, capítulo 20, em Nob, em Adulão, em Mispá, a fortaleza em Keila, no deserto de Zif, no deserto de Maom, nesse deserto de Engedi,
Você vai ver várias situações de Davi tendo que sair para poder poupar a sua vida, para conservar a sua vida, fugindo de Saul. E é intrigante, uma das coisas que me deixou muito intrigado, é que Saul, gente, ele conhece a vontade de Deus, mas decide fazer a vontade do seu coração. Você conhece gente assim? Não, né? Então, gente que sabe da vontade de Deus, sabe, não precisa de profeta falar mais não, você sabe, não precisa de Deus ficar falando, você sabe qual que é a vontade de Deus, mas continua fazendo a vontade do seu coração. Saul sabia com clareza que Davi, ele era ungido de Deus para suceder o reinado, que no verso 20 do texto que nós lemos, ele fala: agora pois, eis que bem sei, que certamente há de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Está aqui, fala de Saul no capítulo que nós lemos. Eu sei que você é o camarada que é escolhido para reinar. Saul sabia no capítulo 18, verso 28, que Deus estava com Davi. Capítulo 18, verso de número 28 diz assim: e viu Saul e notou que o Senhor era com Davi. Notou, o cara tinha essa clareza. Ele estava perseguindo alguém que Deus escolheu. Saul, ele tinha consciência que Deus o havia rejeitado no capítulo 15, o verso 26 ao verso de número 28, para ele prosseguir como rei. O Samuel falou como A mais B: como você está rasgando meu manto assim, o seu reino vai ser rasgado. O Senhor te rejeitou. Ele sabia, mas mesmo ele conhecendo a vontade de Deus, que Davi iria reinar, que ele não seria mais rei, ele insiste em perseguir Davi. Ele insiste em querer matar Davi. E a gente começa a abrir a nossa mente para perceber e quantas pessoas querem insistir em fazer a vontade do seu coração, e lutar e tentar resistir aquilo que é vontade de Deus para a sua vida. Até quando? Para com isso, Saul. Para com isso. Daqui a pouco nós vamos trilhar, vamos chegar na história de Saul. Que morte trágica! Que final triste, terrível, de um homem que quer lutar contra uma vontade de Deus. Quantas são as pessoas que estão se posicionando, se portando como Saul, têm a consciência do erro que estão praticando, mas insistem em fazer o que Deus desaprova. Até quando? Até quando? Deus já falou para você, às vezes, deixa certos ambientes, e você continua frequentando. Saul, quantas vezes Deus diz com clareza: chegou, já passou da hora de voltar para a casa do pai, e continua com um pé lá e outro aqui. Pare de lutar contra a vontade, o propósito de Deus. Às vezes Deus já falou com você, você precisa pedir o perdão, mas você insiste em guardar rancor. Quantas vezes nós insistimos? Então hoje Deus está como que gritando no nosso coração: pare de querer lutar contra a vontade de Deus para a sua vida. Você sabe do seu chamado, você sabe do propósito de Deus para a sua casa, você sabe do propósito de Deus para a sua família, você sabe do propósito de Deus para o seu caso. O que o Senhor falou? Para, é hora de abandonar isso. Você já viu que não dá certo? Não precisa de ninguém te falar. Pare de insistir, Saul. E Saul lá no capítulo 26 vai ter outra ocasião que ele vai insistir em fazer a mesma coisa. Ele insiste em querer matar Davi com a lança, depois pede perdão, faz de novo, pede perdão. Então hoje Deus está nos mostrando, para a gente não ser um Saul na nossa história, a gente precisa parar de querer resistir aquilo que Deus já falou com clareza, que é para nós abandonarmos e alinharmos com o céu. Olha o verso de número 1. Vamos lá, nós vamos caminhar com Davi aqui, com Saul entrando na caverna. Verso de número 1 diz que Saul voltou da luta contra os filisteus, e disseram-lhe que Davi estava no deserto em En-Gedi. Vou falar En-Gedi aqui. Disseram-lhe, o Saul tinha os seus informantes do mal, sabe? Saul, aqui ó, você vai ver aqui ó, Saul voltou da luta contra os filisteus. Disseram-lhe, ele tinha os informantes, gente que carrega, Saul tinha gente que carrega a notícia da vida dos outros de um lado para o outro, sabe? Gente que carrega a notícia da vida do outro. Ele tinha os seus informantes. Disseram para ele: Davi está ali,
Deixa eu dar conta da vida ali de Davi. Quem conhece alguém assim? Sem apontar para o lado, qualquer lado. Você viu o que fulano está fazendo? Você viu o que ele fez? Você viu o que ele comprou? Você viu o que ele deixou de comprar? Você viu onde ele foi? Você viu o que ele falou? Você viu o que ele postou? Não tem ninguém aqui, então vamos seguir. Mas o Saul tinha. Você é do time do Saul ou do time da perna para quem está do seu lado? Você é do time de Saul ou do time de Davi? Misericórdia, tem ninguém aqui não, gente. Então, gente, carrega notícia do... Gente, a gente precisa parar de querer dar conta da vida dos outros e aprender a cuidar da própria vida. Gente, eu fico imaginando, tem tanta coisa para eu resolver. É casamento, é filho, é pai, é mãe, não é pai não, é mãe. Tanta coisa, dar conta da vida dos outros. Tem gente que senta e gasta minutos falando da vida dos outros. Eu fico pensando, gente que é feliz não tem tempo para ficar dando conta da vida dos outros, não. Quem é feliz não tem tempo para ficar dando conta, falando mal da vida dos outros, não. Quem gasta tempo com isso revela a frustração do próprio coração. Eu não vejo gente feliz falando mal dos outros. Eu não vejo gente que está bem com Deus. Eu não vejo. Se há um comportamento assim, revela que o coração dela de fato está morando na infelicidade longe de Deus. Mas Davi tem ou melhor dizendo, Saul tem aqui os seus informantes. Falou, Davi está lá em Engedi, era um lugar que era cheio de caverna, um lugar que tinha fonte de água, é um lugar maravilhoso. Ele pega 3.000 homens para lutar contra Davi. O cara estava assim, pegou os melhores homens, o texto está falando aí, os melhores homens, os melhores soldados, escolhidos a dedo para pegar um Davi. A pegar o único, de tanta coisa ruim, sabe? O diabo junta as forças todas assim do mal, os informandos, para poder detonar. Você vai ver isso aqui, ele pega 3.000, o texto diz, dos melhores soldados. E aí nesse percurso, ele, por uma providência divina nos esquemas naturais do organismo, ele está no meio do trajeto, não sabia onde Davi estava, dá um desarranjo intestinal, ele vai lá na caverna, fazer o número 2, como a gente conhece. Olha que situação cômica, trágica, sei lá. Entra dentro da caverna para aliviar o ventre, ali, porque e quando ele entra nessa caverna, ele entra sozinho, porque a lei de Moisés, em Deuteronômio 23:12, fala que o soldado, quando ia fazer as suas necessidades, ele tinha que ir para fora do acampamento. Então Saul, com certeza, ele vai para fora do acampamento, longe dos soldados. E esse Engedi era um lugar que tinha muitas cavernas. Qual a caverna que Saul entra para aliviar o ventre? Na caverna onde estava Davi e os seus centenas de soldados. Eram cavernas grandes, Davi estava no fundo. O texto diz aqui, Davi estava lá no fundo. Imagina. E Saul entra, altamente vulnerável, sem guarda, costa, sem ali proteção nenhuma. E naquele momento, uma armadilha praticamente fatal para Davi matá-lo. Os soldados de Davi falam assim, Davi, chegou, olha a porta aí que Deus abriu, acabou, o seu inimigo vai acabar, Davi, mata. Deus, foi Deus. Olha, tem muita gente que tem percepção daquilo que é de Deus e que não é Deus não, que está falando não. Deus está colocando aí nas suas mãos, Davi. Deus está te entregando para você matar. Provavelmente Deus realmente colocou ele ali, mas para matar não. E aí você vai ver essa sugestão tentadora, uma oportunidade que de fato Deus estava dando, mas não para matar, mas para ser testado. E Davi, com o temor no coração, não mata, corta um pedaço do manto. Eu nem sei como que deve ter sido isso, mas ele era muito habilidoso, né? Porque ele teria que ir muito cautelosamente, de costa, cortado um pedaço do pano, pegado aquele pedaço de pano da roupa dele, sem ele perceber. Poderia ter aproveitado e matado, mas ele não faz. E ainda impede os soldados, porque o soldado também estava correndo risco de vida, nossa. Porque estava todo mundo com Davi, para lá e para cá, corre para cá, todo mundo estava em risco de 3.000 soldados. Os soldados de Davi também queriam matar,
Mas Davi não se rende à opinião deles. O comportamento de Davi, o que me chama a atenção, e a gente vai entrar para as aplicações agora, o que me chama a atenção é que o comportamento de Davi não é ditado pela circunstância, preste atenção. O comportamento de Davi não é ditado pelo que o Saul estava fazendo com ele. O comportamento de Davi não é ditado pela opinião dos soldados. O comportamento de Davi é ditado pelo temor a Deus e a sua palavra. Não, circunstâncias não ditam os meus princípios, Davi estava dizendo, trocando aqui em miúdos. O que Saul fez comigo não dita o meu comportamento com ele. O que fulano, Beltrano e Ciclano está falando, se não estiver alinhado com a palavra de Deus, não dita o meu comportamento. Porque o que rege a vida de um servo de Deus é os céus, é a cultura dos céus. Eu e você fomos chamados para sermos cidadãos dos céus. Então o governo dos céus é que deve reger a nossa vida. Pessoas e circunstâncias testando Davi para poder prepará-lo e forjá-lo. E aí Davi coloca para fora princípios de quem de fato é um homem segundo. Está pensando em situações aí que você vivenciou? Que resposta você tem dado a essas circunstâncias? Que resposta você tem dado às opiniões das pessoas? Suas respostas estão alinhadas ao que as pessoas estão te dando? Separa mesmo de você mesmo o que o Senhor vê, ou você está se rendendo ao que a palavra de Deus diz? Que resposta você tem dado aí para o comércio, para a empresa que Deus deu? Todo mundo faz, né? É o que as pessoas fazem, é o que a palavra de Deus diz. Que resposta você tem dado? Que resposta você tem dado para o chamado de Deus na sua vida? Quais as respostas para as decisões que você toma? Quais as respostas que eu tenho dado? São as respostas que as circunstâncias me pressionam? Fulano fez, Beltrano fez. Quais as respostas que a gente está dando? São testes de Deus. Às vezes a gente vai ficar muito tempo no deserto, porque a gente está dando resposta errada ao processo. Um homem segundo o coração de Deus vê à tona os princípios em uma oportunidade, que não era para matar, mas era para testar, para a gente poder orar sobre essa palavra. Algumas virtudes dele, que faz com que um homem consiga desfrutar de uma promessa e permanecer sobre ela. Primeiro, autocontrole. Submeta seus impulsos aos princípios de Deus. Diga comigo, autocontrole. Submeta seus impulsos aos princípios de Deus. Diga comigo, autocontrole. Submeta seus impulsos aos princípios de Deus. Os meus impulsos precisam ser submetidos aos princípios de Deus. Verso 4 do capítulo 24. Eles disseram: este é o dia o qual o Senhor lhe falou. Este é o dia, chegou o dia. Os soldados de Davi: entregarei nas suas mãos seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Os soldados tinham aqui, como nós dissemos, uma convicção de que chegou o tempo do cumprimento da promessa da morte de Saul. E Deus tinha preparado tudo para esse momento. E faz muito sentido, gente. Olha como que a gente tem que ter cuidado com as circunstâncias. Faz muito sentido. Porque o camarada entrar no meio de um lugar que era cheio de caverna, que era Engedi, ele entra justamente na caverna em que Davi está, de forma altamente vulnerável. Não tem soldado, parece que assim, está na bandeja, está tudo aí, ó. Ele foi rejeitado por Deus como rei. Ele declarou para todo mundo que ele era inimigo de Davi, que ele estava disposto a matar Davi, os seus soldados, e agora está como presa fácil. Só que essa ação providencial divina, como eu disse, não era para que Davi matasse Saul, mas sim que ele fosse testado sobre os seus princípios. E aí você vê um Davi que não cede aos seus impulsos naturais e pessoais, mas ele é um homem que está sob pressão, mas age com domínio próprio. Porque o domínio próprio é um dos gomos do fruto do... Quem tem um espírito tem domínio próprio. Olha o que diz Provérbios 16:32.
É melhor um homem que tem domínio próprio ou paciente do que o guerreiro. Num contexto de guerra, é melhor o paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. O que o Salomão está falando? Entre você ganhar, conquistar uma cidade e controlar o seu espírito, o que é melhor? É uma virtude tão desafiadora e tão nobre que Salomão faz uma comparação assim grotesca. Entre conquistar uma cidade ou controlar o seu próprio espírito, é melhor que você controle. Eu estava lendo um comentário de Hernandes que disse assim, muitas pessoas não conseguem se dominar. Pessoas são destemperadas emocionalmente, falam o que não gostariam de falar, ferem as pessoas que amam, porque não têm domínio próprio, são violentas, agressivas nas atitudes. A Bíblia diz que um homem que não domina a si mesmo é mais forte do que aquele que conquista uma cidade, ou que domina a si mesmo, porque o domínio próprio, ele é fruto do Espírito Santo. E a gente começa a perceber que de fato, às vezes quando a gente não tem o autodomínio, isso arruina com a nossa reputação. Você teria coragem de contratar uma pessoa que você vê lá no trânsito? Imagina lá, você viu uma pessoa num momento de trânsito, colocando a cabeça para fora, xingando, aí esse cara bate lá na sua porta para entregar um currículo. Você contrata um camarada desse? Muito dificilmente, né? Rapaz, eu estou lembrando desse menino, nem fala com ele, né? Arruina a nossa reputação. O que você pensa de uma pessoa? Coloca do lado de fora que comporta assim. O que você pensa? Nossa, é assim ou não? Faz sentido, gente? Quem está me entendendo diz amém. Quem está aqui diz amém. Queima o nosso filme, arruina a reputação. Outro, desgasta relacionamento, prejudica a gente emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Então, autodomínio é submeter o meu impulso ao princípio. Uma outra virtude de Davi que é gritante nesse texto é o princípio de autoridade. Princípio de autoridade. Eu preciso submeter a minha visão de mundo à visão do reino de Deus. O princípio de autoridade você só vai entender se você submeter a sua visão das coisas à visão do reino de Deus. Tem uma frase muito interessante de John Bevere, que ele diz assim, no livro Debaixo das Suas Asas, que fica como uma dica aí para vocês lerem. Debaixo das Suas Asas, de John Bevere. Ele diz assim, eu achei isso aqui muito assim esclarecedor, simples e esclarecedor essa analogia. É difícil entender os princípios do reino com a mentalidade democrática. A democracia é excelente para as nações do mundo, mas precisamos lembrar que o reino de Deus é exatamente isso, um reino. É diferente. E governado por um rei, e existe hierarquia, ordem e autoridade. As leis do reino de Deus não são substituíveis, nem sujeitas à opinião pública, votação ou eleição. Então entender sobre o reino, que tem um rei, governo monárquico, espiritualmente, com a mentalidade democrática, melhor dizendo, é quase que impossível. Por isso que nós precisamos aprender com Davi a submeter a nossa visão da vida à visão do reino de Deus. Porque nós não somos cidadãos da terra, nós somos cidadãos do céu. E é andando sobre os princípios do reino que nós vamos viver a vida com propósito. Davi, ele está aqui, Saul não é apenas o rei de Davi ou da nação, mas acima de tudo, o ungido do Senhor. Ele é ungido do Senhor. Samuel, debaixo de uma direção de Deus, ungiu Saul para ser rei. Deus já tinha tirado o espírito de Saul, o espírito dele, de Saul, sim ou não? Já, mas não tinha tirado ainda o governo. Deus já tinha tirado o espírito, mas não tinha tirado o governo. Saul ainda estava revestido de um princípio de autoridade. Gente, o mundo é regido por princípio de autoridade. Eu sei que isso vai ser um desafio para a gente pensar com mentalidade democrática. Mas dentro de casa, princípio de autoridade, pai e mãe sobre os filhos. Dentro de escola, a sociedade para funcionar, autoridades civis, judiciais. O mundo acontece sobre isso, sobre o princípio de autoridade. E você vai ver que Davi entende e se move sobre esse princípio.
Davi não, Saul não tem o Espírito de Deus, mas ele estava ainda sobre o governo de Israel, Deus ainda não tinha destituído ele. E Davi tem essa consciência divina, porque além de não matá-lo, quando ele corta um pedaço do manto, ele fica com consciência pesada. Olha o tamanho do temor de Davi a Deus. Olha o tamanho do princípio de autoridade que esse homem carregava. Porque a palavra de Deus nos diz que os israelitas não deveriam nem sequer... meu Deus, acho que eu vou continuar não. Os israelitas não deveriam nem mesmo amaldiçoar os governantes. Êxodo 22 a 28, 22 e 28 coloca que não podia nem amaldiçoar, quanto mais matá-los. Não blasfemem contra Deus, coloca no mesmo nível de blasfemar contra Deus. Nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Você já parou para pensar que muita coisa pode estar travada na nossa vida porque a gente está quebrando princípios do reino? Warren Wiersbe dá uma instrução muito poderosa que diz assim, ó: mesmo que não sejamos capazes de respeitar uma pessoa que ocupa determinado cargo, devemos mostrar respeito pelo cargo em si, porque toda autoridade é... Abre Romanos 13 aí, eu vou finalizar, mas eu preciso trazer isso aqui que Davi carregava para o nosso coração. Romanos 13. Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois não há autoridade que não venha de Deus. Se tiver como colocar no telão, melhor ainda, porque tem jeito. Romanos capítulo de número 13. Romanos capítulo de número 13. Tem jeito? Meu Deus. Da minha boca, que o Senhor guarde os nossos lábios. Nós somos chamados a fazer o que pelas autoridades? O que, gente? Orar. Está lá, 2 Timóteo 2. Orar. Se você colocar no equilíbrio de falar mal de qualquer nível de autoridade, seja nível familiar, seja no nível de estudantil, seja no nível governamental, seja no nível eclesiástico, pense aí, você tem mais orado ou criticado? Não precisa responder não. Colocou? Romanos 13. Olha só, enquanto coloca ali Romanos 13, interessante que quando Davi sai, só para você pegar aqui, você pode conferir o texto aqui, no verso 24, no capítulo 24, verso 6, quando ele sai da caverna, como que Davi chama Saul? Quem está aí? Meu Senhor, 3 vezes ele chama Saul, que é um inimigo dele, de o quê? Meu Senhor, por causa da autoridade que ele era revestido. 3 vezes, capítulo 24, versos 6, 8 e 10, chama ele de rei, mesmo sabendo que ele já tinha recebido a unção. Davi já tinha recebido a unção de rei. Ele chama no capítulo 24, verso 14, rei de Israel, e por 3 vezes no capítulo 24, ele coloca ungido do Senhor. Olha o verso 13. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Pode passar. Olha só. Passa para mim o próximo. Tem jeito? Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem que, gente? Condenação sobre a si mesmo. Então você vai ver que está sujeito às autoridades, seja ela de níveis familiares, seja de nível estudantil, seja de nível, por exemplo, a gente vê tantos desrespeitos com policiais, no poder judiciário, com tantas esferas de níveis de autoridade, é absurdo. Só que o texto nos mostra, toda autoridade é constituída por Deus, e que está sujeito à autoridade não é um conselho, é uma ordem. Como diz aqui Warren Wiersbe, pelo cargo que ocupa, e uma ordem dada a todo homem, todos devem, não só apenas algum. E outro texto diz que aquele que se rebela contra a autoridade, se rebela contra o próprio Deus. Esse homem tinha um princípio de autoridade fortíssimo, porque
Ele conhecia a história do povo de Israel. Você lembra, se você depois anote em Êxodo 16, quando o povo começa a murmurar de Moisés. Moisés deixou a gente aqui, fizeram bezerro de ouro, começaram a murmurar de Moisés. E aí Moisés se entristece por isso. O que Deus fala? Pode ler aí, Êxodo 16, 8. Olha como isso é sério. Quando eles começaram a murmurar contra o líder dele: as vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Quando eu estou ferindo um princípio de autoridade, eu estou na verdade comprando uma luta contra o próprio Deus. Se você lê em 1 Samuel capítulo 8, quando Samuel, profeta Samuel, que está no enredo dessa história, fica velhinho, talvez com as suas capacidades de liderança, de reger ali o seu ofício de profeta, com muitas limitações. Em 1 Samuel 8, verso 7 diz assim, que o Senhor fala com ele: não é a ti que eles rejeitam, mas sim a minha pessoa. Sim, a minha pessoa. Então você vai ver que o que Deus está dizendo: quando a gente está perseguindo alguém que carrega a unção de Deus, que carrega ali uma autoridade de Deus, nós estamos comprando briga contra o próprio. Interessante, quando Saul está perseguindo os discípulos de Jesus, quando Saulo, melhor dizendo, Saulo está perseguindo os discípulos de Jesus, como que Jesus fala com ele no caminho? Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque quando está perseguindo o servo de Deus, na verdade está perseguindo o próprio Deus. E nós estamos, irmãos, a gente precisa criar isso como um temor no nosso coração, porque nós estamos vivendo um tempo que talvez nunca, pode perguntar aqui, os avós aqui, papais, de quebra de princípio de autoridade, terrível, em todas as esferas, sim ou não, gente? Todas as esferas, falta de respeito, os filhos com os pais, uma falta de respeito, dentro das salas de aula, faz o que faz acontecer, falta de respeito em todas as esferas. E aí a gente não entende porque muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida, porque nós quebramos princípios poderosos, que é governado, que o reino de Deus é regido por eles. Então nós precisamos cantar aquele louvor, worship, que diz: cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, boquinha, o que fala. Salvador do céu está olhando. Preciso tocar. Quem está entendendo diz amém. Deus nem sempre diz o que a gente quer ouvir, mas Ele sempre diz o que a gente precisa. Filhos, honrem seus pais. Honre os seus pais. Ame os seus pais. Obedeça os seus pais no Senhor. Carregue esse princípio. Davi tinha tudo, mas ele fica com o coração. O texto está dizendo, ele ficou com remorso de ter cortado um pedaço de pano. E quando a pessoa vai lá, quando morre Saul, depois você vai ver na história em 2 Samuel, quando alguém mata Saul, quando alguém vai lá e mata Saul, na verdade, ele comete ali uma espécie de suicídio, se lançando sobre a espada, mas lá na frente um homem traz a notícia, na verdade era uma notícia mentirosa, falando que ele tinha matado Saul para poder talvez ganhar um plus lá no governo de Davi, achando que ia ganhar. Davi falou: mata esse homem. Como é que você mata o ungido do Senhor? E ele chora por isso. Que coração é esse? É um homem segundo? Meu Deus. Um homem que tinha um controle do Espírito, um homem que carregava princípio de autoridade, um homem que tinha temor a Deus. Ele submetia o seu coração a Deus acima da opinião das pessoas. E por fim, um homem que carregava o princípio de humildade. Por que o Senhor o honra? Porque a humildade precede a honra. A soberba precede a ruína, mas a humildade precede. Esse homem, ele é humilde, que no final, olha só, quando ele vê, assim, me constrange. O coração de Davi me constrange. Quando ele vê Saul, ele sai da caverna, o que ele faz? Ele ajoelha, rosto em terra. Está escrito aí no texto: meu rei, meu senhor,
Você está achando que eu estou te matando, que eu estou querendo te perseguir? Um homem que poderia lá encarou Golias, um cara que ganhou dezenas de milhares, teve a oportunidade de matar, mas tinha um coração humilde. Ele tinha um coração que carregava as virtudes. Você vai ver que esse cara fala: meu Senhor, o rei. As palavras de um homem denunciam o caráter que ele possui. Ele tinha tudo para poder assim detonar com Saul, gente. Sim ou não? Detonar. Olha aí, aqui, ó. Te matei porque eu não quis. Seu filho do capeta, demoniado. O Espírito de Deus nem está mais com você. Você está com um monte de capeta, toca para eles poderem. Você é um perturbado. Não. Ele dobra: ó rei, meu Senhor. Ó rei, meu Senhor. Ele não cai na postura de ficar difamando, criticando, diminuindo. Você já viu gente que fica querendo diminuir o outro? Ele coloca Saul: meu rei, meu Senhor. Meu Deus, que coração é esse? Quem se posiciona para ficar diminuindo o outro é porque não tem virtude necessária para poder ser visto, e aí quer diminuir o outro para ver assim: olha eu aqui. É o ego que o move. Então a humildade, a Bíblia diz, ela precede a honra. Precede a honra. Ele coloca aqui o quão pequeno ele é diante da posição de Saul, mesmo já tendo recebido a unção, porque ele era um homem que descansava na justiça divina. E encerra dizendo: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é um ungido do Senhor. E no final ele fala assim que o Senhor, deixa eu achar o texto aqui, ele fala assim que o Senhor julgue entre mim e ti, vigue os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. O camarada confiava na soberania divina. O Deus que me chamou é o Deus que vai lidar com os meus inimigos, é o Deus que vai à frente, ajustando todas as coisas, é o Deus que vai abrir as portas necessárias, é o Deus que no tempo certo vai cumprir o seu propósito na minha vida. Como Jeconias pregou ali na quarta-feira, não precisa fazer jeitinho, né, Jacó? Não precisa fazer jeitinho para Ruth encontrar Boaz, não. Vive a vida debaixo dos princípios do amor, vive debaixo dos princípios da palavra. O próprio Deus vai se encarregar de colocar você aonde Ele prometeu que vai colocar, para a glória do nome dEle. Eu quero convidar você a colocar-se de pé. Eu não sei se eu consegui comunicar com clareza o que Deus gerou como temor no meu coração, mas eu fui lendo esse texto e chorando. Talvez não é um texto que a gente que pula, grita, aplaude, mas é um texto que mexe com a nossa alma, que nos alinha aos céus. O povo de Deus precisa ser um povo diferente. O que governa a gente não é a cultura da terra, a opinião dos homens, é o que a palavra de Deus diz, e ponto final. Não é o que eu penso, não é o que os outros fazem, não é o que os outros fizeram comigo, não é o que todo mundo faz, é o que a palavra de Deus diz. É isso que o Senhor está olhando, é sermos de fato os pés dEle, as mãos dEle, os olhos dEle. Um dos propósitos, nós estudamos uma vida com propósito de Deus, é nos tornar parecido com Jesus. Então a minha oração é que os princípios dos céus, a cultura dos céus, se estabeleça e governe a nossa vida na terra, em nome de Jesus. Que o que vai ditar a minha postura, a minha ação, a minha reação, as minhas palavras, é a vontade de Deus, é o propósito de Deus. Não é o que o cara fez, deixou de fazer, não é o que o fulano fez, deixou de fazer, é o que o Senhor tem para fazer na minha vida. Senhor, nos dá um coração segundo o teu, que recaia sobre a minha oração, é que recaia sobre nós o temor ao Senhor,
O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Davi o tempo todo falando: Senhor, Senhor, Senhor. Ou seja, ele tinha um temor ao Senhor. Tá ninguém vendo, eu estou sozinho aqui, só tenho gente favorável para fazer o que eu posso, o que eu quiser fazer. Mas Davi não se posiciona sobre esse ambiente, ele se posiciona sobre o governo dos céus. Quero convidar você a orar ao Senhor nesse momento. Se você quiser ajoelhar, se você quiser ficar de pé, se você quiser vir à frente, nós vamos louvar ao Senhor. Eu quero dar esses minutos finais para nós podermos orar sobre essa palavra. Pedir que o Senhor venha aumentar o temor sobre o nosso coração. Pedir que o Senhor venha nos alinhar à cultura do céu, à mentalidade do céu. A minha mente é uma mente de Cristo, declaro isso em nome de Jesus. Uma mente de Cristo, uma mente de Cristo. Oh, Espírito Santo de Deus, pode louvar o Senhor. Enquanto o louvor estiver sendo entoado, essa canção estiver sendo entoada, você vai orar aquilo que fizer sentido agora dessa palavra para o seu coração. Aquilo que Deus está falando contigo, que Deus está falando. Tem gente que Deus está falando: não, para de insistir em lutar contra a vontade dEle. Pare de insistir, é tempo de você se posicionar na vontade de Deus, na vontade de Deus. Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço,
conhecido por causa de movimento, mas porque parece com Jesus. Não é pelo movimento emocional que gera, mas é pelo caráter de Cristo que carrega. É uma geração que não vai precisar às vezes abrir os lábios para fluir algum dom, porque a sua vida já vai comunicar a presença, o caráter de Cristo. Oh Espírito de Deus, você vai se levantar. O Senhor vai levantar uma geração que a Bíblia que essa sociedade vai ler. Aonde eu vou ler a Bíblia? É na vida de fulano de tal, é na vida de Beltrão. Eu trabalho com o menino que é uma Bíblia ambulante, não pela quantidade de palavras que ele fala, mas pela vida reta que ele anda com o Senhor. O Senhor está enchendo do Espírito. E você sabe, por mais que nós cremos nos dons espirituais, mas você sabe que ser cheio do Espírito, a evidência não tem a ver com os dons. Porque tem muita gente que vai ser profeta, mas vai chegar diante do céu e o Senhor vai falar: eu não te conheço, mas eu profetizei no teu nome, eu expulsei demônio, mas eu não te conheço. Porque o Senhor vai conhecer aqueles que andam em intimidade, aqueles que andam em santidade. Ele está chamando a igreja: sejam santos como eu, o Senhor, sou santo. Sejam santos como eu, o Senhor, sou santo. Que a presença de Deus te enche agora. Que a presença de Deus recaia. Que a presença de Deus. Oh Jesus, Espírito Santo de Deus, o Senhor, ó Deus, venha nos encher do Espírito Santo. Enche agora uma igreja do Espírito Santo. Enche a igreja do Espírito Santo. Enche esse povo, enche-nos com teu Espírito Santo. Sim. O Senhor está chamando um povo para ter raízes profundas. Raízes. Nós não suportaremos os frutos abundantes, primeira igreja, que Deus já tem como promessa, se não tivermos raízes profundas. Raízes profundas na palavra. O que governa a nossa vida é a palavra. O que governa a nossa história é a palavra. O que governa o nosso vocabulário é a palavra. O que governa a nossa mente é a palavra. Medita nela de dia e de noite. Você vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cuja folhagem não murcha, e tudo que você fizer